Bem, na semana passada, vamos fazer assim uma recapitulação muito rápida, vimos que este não é um tempo apenas de espera, é um tempo de preparação, que nos devemos posicionar de tal maneira que sejamos encontrados a fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Vimos que já temos ouvido o som e, portanto, a promessa de Deus está perto, aquilo que Ele nos tem falado, esta coisa nova que Ele nos tem falado, está perto a cumprir-se. E vimos que os discípulos que ouviram Jesus tiveram que fazer o caminho de volta do Monte das Oliveiras até Jerusalém. Agora, o que eu não vos disse na semana passada... Está aqui. Oh, já está. Obrigada, Cláudia. Teve medo de ti? Das 500 pessoas, sabe? Eles, até a garrafa sabe, tu onde pões as mãos as coisas acontecem. O que eu não vos disse na semana passada era que estavam cerca de 500 discípulos no Monte das Oliveiras a ouvir Jesus, mas apenas 120 foram encontrados no cenáculo. Portanto, 120 ouviram a voz de Jesus, a voz de Deus, e obedeceram e responderam. Os outros, 380, se calhar até voltaram para Jerusalém, mas não ficaram reunidos em oração. Portanto, nós sejamos parte dos 120, que sim, é uma minoria, mas sejamos parte desses 120 e não dos 380, sim. E vimos também que o caminho do Monte das Oliveiras até Jerusalém era uma distância, a distância percorrida era a distância de um sábado, ou seja, cerca de 1 quilómetro, ou seja, a distância do descanso. E é disso que vamos falar hoje, é do lugar de descanso. Aqui há 15 dias, nós ouvimos, quando o pastor Luís Miguel aqui esteve, nós ouvimos que Deus foi o primeiro a falar do descanso e a santificá-lo, logo em Gênesis 2. Ele santificou, diz que Deus santificou o sábado e descansou. Por aqui embaixo, só para não voltar a acontecer. Então, e Deus descansou porquê? Descansou porque estava cansado. Coitadinho de Deus, trabalhou tanto e agora está tão cansado, tem que ir descansar. 7º dia, já não posso das pernas, já não posso. Estou muito cansado. Acham? Não? Porquê é que Deus descansou? Deus descansou porque a obra estava completa. É o que diz lá na Bíblia, é só ler. O que é que lá diz? Deus viu que a obra estava completa e, como tal, descansou. Olhou para tudo e viu que era muito bom. Eclesiastes também diz que não há nada melhor para o homem do que comer e beber, ver o resultado da sua obra e alegrar-se com ela e descansar dela. Não há nada melhor para o homem. Sabem que no mundo digital, hoje em dia, muitas empresas trabalham no digital, etc. No mundo digital, até há reuniões para nós avaliarmos o resultado do trabalho que fizemos. Regularmente existem essas reuniões para nós avaliarmos o resultado do trabalho, para nos podermos alegrar. Então, eu gostava de vos convidar e de vos desafiar para o seguinte: ao final do dia, quando tu chegares a casa, estou tão cansado, acredito, e tens o trabalho, e tens a família, e tens a casa, e tudo isso, mas incorpora no teu tempo, na tua rotina, incorpora algum tempo para também fazeres a retrospectiva do dia. Em vez de estás a jogar durante não sei quanto tempo, em vez de estás nas redes sociais, para isso tudo e incorpora tempo com Deus. Vês o que é que correu bem hoje e o que é que eu tenho que repetir. Devo repetir. Está a correr bem, vou continuar a fazer. O que é que não correu assim tão bem? Onde é que eu não estive assim tão bem e preciso de corrigir? E que mais há a considerar? Que mais é que eu posso fazer? O que é que posso fazer diferente? Não é o mais, às vezes menos é mais, não é? Mas o que é que eu posso fazer de diferente? Faz isso com Deus todos os dias. Não precisas de muito tempo, precisas de 10 minutos, 15 minutos, mas incorpora isso na tua rotina. Antes que te percas no jogo, antes que te percas nas redes sociais, antes que te percas em mais nada, tem este tempo de descanso
com Deus, de reflexão acerca do teu dia com Deus. Amém? Ainda estão aí, acordados? É que eu estar ali sentada no cadeirão também dá para descansar e pronto, espero que não fiquemos demasiado cansados. Então, diz em Gênesis 2:2 isto exatamente. No 7º dia Deus já havia completado a obra que fizera e nesse dia ele descansou de toda a sua obra. O apóstolo Ted costuma dizer que no Antigo Testamento nós temos que descansar depois de fazer a obra porque estamos cansados. Mas quem vive na Nova Aliança, e nós somos o povo da Nova Aliança, nós somos o povo de Atos, quem vive na Nova Aliança descansa antes de fazer a obra, porque descansamos em Deus. Porque descansamos em Deus, ainda antes de vermos o que é que Deus faz, ainda antes de termos o livramento nas nossas mãos. Como já ouvimos hoje, pela sábia voz do Nuno, nós temos conhecido que Deus é bom e Ele tem-nos feito bem. Então nós descansamos em Deus, ainda antes de pormos mãos à obra. Nós devemos fazer o mesmo. Amém? Então, o que é este lugar de descanso? Claro que não é um lugar físico. É um lugar onde nós nos reunimos com Deus. É um lugar onde nós podemos dizer a Deus, como já dissemos hoje, a minha vida está nas tuas mãos. Entrego a vida nas tuas mãos para a tua glória. É um lugar onde nós nos podemos render e deixar que Deus nos transforme. E onde é que nós encontramos esse lugar? Mesmo não sendo físico, onde é que nós podemos encontrar esse lugar? Mateus, no capítulo 11 e no versículo 28. É um versículo demasiado conhecido. Joel, não vais longe. E que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ou eu vos darei descanso. Alguém tem essa tradução na sua Bíblia? Eu vos darei descanso. É o que diz este versículo. Sabem, ontem no entroncamento estivemos também a falar acerca de carregos e de pessoas assoberbadas e de como as mulheres têm tendência para fazer isso porque levam as cargas, as suas e as outras todas, não é? E às vezes há pessoas que abusam também e colocam mais carga ainda sobre nós mulheres e a gente aceita. E levamos as cargas todas, até chegar a um ponto em que não dá mais. Estivemos a falar um bocadinho disso. Mas olha, tu não és Jesus. Sejas mulher ou homem, tu não és Jesus. Jesus levou as cargas do mundo todo. E Jesus continua a dizer: entrega-me as tuas cargas. Lança os teus fardos sobre Jesus. Não é? Até havia um corinho muito antigo que dizia isso. Lança os teus fardos sobre Jesus. É mesmo isso. Exatamente. Alto, exatamente. Mas todos, mulheres e homens, o que nós temos que fazer é ir a Jesus. E Ele nos aliviará. E Ele nos dará descanso. E Ele, só há um sítio onde nós podemos encontrar descanso, que é indo a Jesus. Ele não tem o descanso para ti. Ele é o descanso. Já? Continua no versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E nós normalmente paramos aqui. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Humildade, mansidão, isto é difícil. E paramos, mas o versículo continua. O versículo continua e diz: e achareis o quê? Descanso para a vossa alma. Então, ponto número 1, como é que a gente chega a este lugar? Qual é o nosso GPS para chegar a este lugar de descanso? Vamos a Jesus, aprendemos dele, que é manso e humilde de coração. Então, nós largamos os nossos maus modos, nós largarmos a nossa mania que tem que ser tudo à nossa maneira. Isso só eu é que tenho, eu sei. Vocês não, mas eu tenho, eu sei. Esta mania que tem que ser tudo à nossa maneira. E sermos mansos e humildes. A humildade, ainda ontem estava a falar com a Sara acerca da humildade. A humildade não é coitadinho de mim, sou mais pequenino que os outros todos. Não, a humildade é: eu sei quem eu sou.
E eu sei o que Deus requer de mim, então eu tenho a humildade para me colocar onde Deus quer que eu me coloque e fazer aquilo que Deus me está a pedir para fazer, e não mais do que isso. Isso é que é humildade. E mansidão, meus queridos, Moisés passou 40 anos no deserto a aprender a ser manso e a aprender a ser gentil. Vocês querem passar 40 anos no deserto ou não? Eu não. Eu quero aprender rapidamente, porque 40 anos é muito ano. E o deserto não é um lugar nada agradável para estar. Portanto, que nós não sejamos encontrados 40 anos no deserto só para aprendermos a ser gentis e humildes. Possamos aprender com Jesus, que é manso e humilde, e pedir-lhe ajuda para nos tornarmos também como Ele, porque é isso que nós queremos. Então, primeiro vamos a Jesus, segundo aprendemos dele, que é manso e humilde de coração. E depois diz no versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ó Jesus, então tu dizes, conheceis a verdade e a verdade vos libertará e quem conhece o Filho verdadeiramente é livre. E agora estás-me a dizer para colocar um jugo, o teu jugo, sobre mim? Para quem não sabe o que é o jugo, quando temos, por exemplo, uma parelha de bois a lavrar a terra, eles têm uma peça de madeira por cima dos pescoços para poderem ir os dois para o mesmo sítio, para fazerem, tipicamente, força igual quando estão a lavrar a terra, andarem à mesma velocidade. Isso é que é o jugo, que se coloca por cima da parelha dos bois. Neste caso, é o exemplo que eu estou a dar. Quando Jesus diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, primeiro, é o jugo de Jesus. Segundo, não há de ser, com certeza, tão pesado como no caso da parelha de bois. E eu gostava de exemplificar, e por isso vou pedir ao Joel para chegar aqui, que ele vai fazer de Jesus, está bem? Jesus é que faz o esforço, Jesus é que leva a carga, Jesus é que marca o passo, Jesus é que tem que fazer o esforço de avançar, andar para a frente. O que nos cabe a nós é ouvirmos, percebermos e obedecermos, e irmos seguindo, e irmos acompanhando, e irmos acompanhando. Só que nós queremos ser espertos e nós queremos saber os porquês e os paraquês e queremos saber o fim antes do princípio, mas, queridos, só quem sabe o fim antes do princípio é Deus. E muitos de nós andamos ansiosos, e Jesus também dizia, não andeis ansiosos por coisa alguma. Muitos de nós andam ansiosos porque querem saber o fim antes do princípio, mas não vais saber, isso só Deus é que sabe. E Deus tipicamente o que faz é, revela-te a próxima parte, e tu obedeces, e enquanto não obedeces não sabes mais nada. Mas quando obedeces e dás o passo a seguir, Ele depois então revela-te o passo a seguir. E depois mais um passo, e depois mais um passo. É assim. Não te vai contar as coisas todas. Mas Ele conta, e Ele gosta de partilhar. Deus gosta de partilhar os seus planos connosco. Deus gosta de nos dizer o que é que está a pensar fazer. Nós temos é que ouvir. Ouvir e responder. Ouvir e obedecer. Agora, nós também, não sei se já ouviram alguma vez falar de memória muscular, em que nós tendemos a fazer as coisas que sempre fizemos toda a vida. Por isso é que, por exemplo, os assassinos treinados são treinados de uma determinada maneira, porque mesmo não sabendo ou não sendo uma coisa que se faz
Não precisam de pensar muito, quero eu dizer. Não precisam de pensar muito. Têm a memória muscular, já estão treinados para fazer as coisas de uma determinada maneira. E nós também, toda a vida fizemos. E uma das coisas que fazemos é ver para crer. Não é? É difícil, nós queremos sem ver. A nossa memória muscular é assim. Mas nós temos que nos treinar assim. Nós temos que nos treinar a dar graças. Nós temos que nos treinar a confiar. Nós temos que nos treinar a deixar ir, mesmo sem entender. Há uma música que nós cantamos muitas vezes aqui que diz confiando mesmo sem compreender. É o que nós temos que fazer. Essa deve ser a nossa nova memória muscular. Confiando, mesmo sem compreender. Já ouvimos nesta manhã. Deus tem ou não sido bom para nós? Então, há alguma razão para nós pensarmos que desta vez Deus vai falhar? Deus falha. Então, vamos nos treinar em confiar, mesmo quando não compreendemos. Porque há uma frase que eu tenho ouvido ultimamente muito e tem feito muito eco cá dentro de mim, que é: se nós queremos a paz que excede todo o entendimento, nós temos que abrir mão do entendimento. Só assim é que a paz vai exceder o entendimento. É quando nós não valorizamos o entendimento acima da paz. Yeah? Porque se nós queremos uma ação sobrenatural de Deus, não estamos à espera que ela seja alinhada com o entendimento humano, não é? Verdade? Não pode, não está alinhada. Então o que é que nós vamos fazer? Vou confiar em ti, creio na tua palavra. Mas eu, para crer na palavra, tenho que a ler, tenho que a conhecer, tenho que a estudar, tenho que a mastigar. Então eu tenho que ter estes momentos com Deus em que leio a palavra. Mas mais do que ler a palavra, também tenho que estar em oração, ouvir o que o Espírito Santo me diz. Quando eu estou a ler a palavra, e obedecer. E obedecer, e obedecer, cada vez mais. A tua obediência mostra o nível da tua confiança. Se tu não obedeces é porque não estás a confiar. Então, quando eu quero mesmo descansar, eu estou a ler a palavra, eu estou a ouvir Deus, e quando Deus diz, mesmo para eu fazer coisas estapafúrdias, no meu entendimento, eu vou obedecer. Porque eu sei que a seguir, Ele vai-me retribuir, Ele vai fazer coisas acontecerem que não poderiam acontecer se eu não fizesse a coisa estapafúrdia, fora do normal, que não cabe no meu entendimento, de tal maneira que Ele me possa abençoar de outra maneira também. Verdade? Então é isso que nós vamos fazer. Confiar em Deus. Eu penso que foi da última vez que o pastor João esteve aqui a pregar, se não foi da última, foi na penúltima, que nos disse, leiam o Salmo 91. Lembram-se? Então hoje vamos ler, mas não vamos lê-lo todo. Vamos só ler um bocadinho. Mas queria ver aqui alguns versículos convosco. Alguém sabe dizer o primeiro versículo do Salmo 91 de cor? Aquele que nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Senhor, descansará. Uau! Então eu, para descansar, devo habitar nos esconderijos do Altíssimo. Isso quer dizer o quê? Trocado por miúdos. Que eu tenho que fazer de Deus o meu refúgio. Não é um quarto escuro, não é um quarto de pânico, não é outra coisa qualquer, não é a Batcave, embora eu não me importava nada de ter uma Batcave, mas não é, é Deus. Ele é o meu refúgio. E sabem, esta versão da Almeida 21 é muito engraçada, porque diz, muito curiosa, porque diz assim, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, versículo 2, é aquele que diz ao Senhor, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Ele não só diz com as suas palavras e diz com as suas ações. És o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. É difícil? É difícil. É tão difícil. Também estou a aprender, hein? Eu que sou uma controladora por natureza, digo ao pessoal lá de casa, tenho a mania de controlar tudo e mais alguma coisa. Quando estou em casa, quando não estou em casa, tenho a mania de controlar tudo. E mais alguma coisa.
Muitos anos a gerir projetos, faz parte. E chega uma altura em que eu percebo que há temas na nossa vida familiar, de casal, etc., que já não vão lá com a ação humana. Portanto, eu estou a aprender duro nestas últimas semanas, a dizer, ok, Deus, tu sabes do que é que eu preciso, eu nem te vou dizer, eu não consigo resolver isto, está nas tuas mãos. E sabem uma coisa? Deus tem entregado cada dia aquilo que é preciso. Aliás, o Zé e eu até temos já comentado muitas vezes, isto de aprender a viver um dia de cada vez é difícil. Pastor Paulo, tu estiveste aqui no final do ano passado a falar acerca disso. E é difícil viver um dia de cada vez e aprender a viver no hoje. É difícil, mas vemos a ação sobrenatural de Deus todas as vezes. Todas as vezes. E vale a pena, meus irmãos, vale a pena. Será que tu hoje também podes dizer isso a Deus? És o meu refúgio, és a minha fortaleza, és o meu Deus em quem eu confio. Pronto, já disse Deus, agora estou a confiar em ti. Já podes fazer? Já podes fazer aquilo que eu preciso? Já podes? Normalmente não funciona assim, não é? Reparem que até os 120 que desceram para Jerusalém tiveram que esperar 10 dias até ao dia de Pentecostes. Portanto, normalmente temos que continuar a dizer, e a dizer com a nossa boca e com as nossas ações, Deus, eu confio em ti. Até ao dia da promessa. Versículo 7. Poderão cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós até recitamos isto e dizemos isto nas nossas orações. E 1000 cairão ao meu lado e eu estou por cabeça e não por cauda e eu coisa e tal. Já experimentaste estar num lugar onde vês 1000 a caírem ao teu lado e 10.000 à tua direita? Sabes com que é que isso se parece? Eu não estive num lugar de 1000, mas estive num lugar de centenas. A primeira vez que mudei de emprego, mudei para uma consultora, estava a trabalhar, fui trabalhar depois como consultora através dessa empresa para uma grande empresa do nosso país, e esta empresa tinha para aí 500 pessoas e num dia de 500 reduziu para 100. E nós, os que ficámos, que fazíamos parte dos 100, já há muitos meses que nós não sabíamos quando é que seria o nosso próximo ordenado. Mas, quando vimos de repente tantas pessoas a serem despedidas, é que não é só o ver, é o ruído da batalha, mas é a parte emocional também. Estas pessoas são pessoas com família, são pessoas com planos para o futuro e de repente, foram todos despedidos. A carga emocional tão grande. Vocês já experimentaram estar num lugar desses? Não é nada fácil. Quando a gente lê, parece que estamos só a ler, não é? Mas isto está carregado de coisas. Quando nós olhamos para um furacão, no furacão está tudo a girar, está tudo a ir umas coisas contra as outras e a destruírem-se e não sei o quê. É uma loucura, não é? O barulho, etc. Mas o olho do furacão está calmo. No olho do furacão não há coisas a girar, há uma calmaria que é um contraste muito grande com aquilo que se passa no furacão propriamente dito. E é isso que Deus está a pedir de ti. Permanece calmo. Mesmo quando tudo à tua volta está louco, a girar a uma velocidade doida, a irem uns contra os outros. E nós estamos a viver em tempos loucos. Mas aquilo que Deus nos está a pedir é permanece calmo. Permanece calmo em Deus. Amém. Amém. E eu soube de uma empresa também. Estou a dar exemplos de empregos, podia dar outros exemplos quaisquer, mas eu soube de uma empresa também em que, durante umas semanas, havia sempre um molhinho, todos os dias, um molhinho de pessoas, uma dúzia, que eram chamadas aos recursos humanos para serem despedidos, durante semanas, todos os dias. Então, quando o telefone tocava, a pessoa já tremia. Imaginem a carga emocional disto. Quando o telefone tocava, a pessoa já tremia. E não eram umas pessoas quaisquer, eram pessoas com 20, 30 anos de casa.
com muito conhecimento, que já tinham dado tudo por aquela casa e que estavam a ser chamados. Eu, de longe, não é? Até mandei mensagens a alguns amigos meus, confortá-los, amigos conhecidos, confortá-los, fortalecê-los, porque até para mim é difícil imaginar uma coisa destas. É difícil imaginar uma situação destas. Então, o que é que nós fazemos nessa situação? No caso dos 500 que passaram a 100, eu, na altura, estava nessa outra empresa a trabalhar como consultora, com uma equipa, e eu disse à minha equipa, fiquem quietos, olha, parecia Moisés, fiquem calmos, porque Deus vai abrir um caminho, e olha, sabem o que é que eu acho? Acho que vamos ser contratados para ficar a trabalhar aqui. E assim foi. E assim foi. Porque Deus não falha, Deus não nos deixa na mão, Deus não... agora eu não estava a contar com isto. Oh, filha, eu sei, sou todo poderoso e sou omnisciente e sei tudo o que se passa, mas não estava a contar com esta. Apanhou-me de surpresa. Acham? Acho que foste tu que disseste já hoje ou tu, ou Susana, não tenho a certeza, que Deus está na linha do tempo. A linha do tempo não é uma coisa que condicione Deus. Condiciona-nos a nós, humanos. Mas a Deus, não. E Deus sabe muito melhor o nosso amanhã do que nós. E já lá está. Então nós não temos que temer o amanhã, porque Deus já está nele. Deus já está nele. Não temos que temer. Claro que é mais fácil dizer do que fazer. Eu sei, acreditem. Esta pregação, esta mensagem é inteiramente para mim. Mas eu achei que era bom partilhar convosco também, porque se calhar não sou a única a passar por coisas destas, não é? Mas é inteiramente para mim, acreditem. Então, vamos ver. Não são as circunstâncias que nos tiram do lugar de descanso. Não é por acontecer agora isto ou agora aquilo, é a nossa atitude. Porquê? Porque o nosso inimigo vai sempre arranjar coisas para nos distrair. E nós temos visto até aqui na igreja. Estamos prestes a começar e algo acontece. Às vezes é o computador, às vezes é alguém que vem com temas, às vezes é... O nosso inimigo vai sempre arranjar alguma coisa para nos tentar distrair. A nossa atitude é que vai determinar se nós ficamos ou não no lugar de descanso. Vamos abrir em Hebreus. Hebreus no capítulo 3. Então, antes de ler, só dizer, já vimos que para encontrarmos o lugar de descanso nós temos que ir a Jesus. Para encontrar o lugar de descanso nós temos que aprender dele, que é manso e humilde de coração, certo? Então o que é que nos faz sair do lugar de descanso? Estou a aprender de Jesus, estou a ler a palavra, estou a orar em línguas para ganhar mais sensibilidade àquilo que o Espírito Santo fala. Estou num lugar de descanso e de repente recebo uma mensagem, aconteceu isto. Não vais poder continuar a fazer esta coisa, não podemos continuar aqui a manter-te ao nosso emprego, ou continuar a dar-te emprego. Não vai dar para... Alguma coisa aconteceu. E nós, o quê? Aconteceu isto? Oh meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? E agora como é que eu vou resolver? E agora como é... Já saíste. Não, sou eu. Sou eu. Quando recebo este tipo de mensagens, sou eu que saio logo. Não. Então, se nós não vamos primeiro a Jesus, nós estamos a distanciar-nos do nosso lugar de descanso. Recebeste uma má notícia? Recebeste uma notícia preocupante? Antes de fazer o que quer que seja, vai a Jesus. Primeira coisa. Vai. Segundo, um coração cheio de orgulho tira-nos automaticamente do lugar de descanso. Porque normalmente estas notícias que nós recebemos, elas vêm em primeiro lugar a atingir o nosso orgulho. Mas como é que isto não é possível? Mas como é que me podem fazer isto a mim? Mas como? Depois de tudo o que eu fiz? Mas porquê? Mas já está. Estás com o orgulho ferido, estás longe do teu lugar de descanso. Longe. Yeah?
E na maior parte das vezes nós deixamos de confiar e deixamos de descansar porque queremos repor o nosso bom nome, repor o nosso orgulho, porque estamos com o ego magoado. Qual é que é o antídoto? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Isto não é acerca de mim. Isto não é acerca de mim, até porque a maior parte das coisas que acontecem na minha vida, eu não vou dizer a maior parte, tudo o que acontece na minha vida não acontece sem permissão de Deus. Portanto, isto não é acerca de mim, é acerca de Deus. Oh Deus, para que é que isto está a acontecer? Qual é o teu propósito nisto? E se o teu propósito, e se isto não é a tua vontade, então eu sei que tu transformas o mal em bem. E eu continuo no lugar de descanso. Vou confiar em ti. Creio na tua palavra. Eu sei que és real. O que tu começas, tu terminas. Não me deixas isto a meio. Portanto, eu continuo a confiar. Eu continuo a confiar. Eu continuo no lugar de descanso. E eu vou pôr o teu jugo e vou usar o teu jugo e o teu fardo. Eu vou. Eu sei que o teu fardo é leve. Eu vou. Amém? Porque da mesma forma como Jesus é que tem o esforço todo do jugo, também é Ele que está a segurar no fardo. A gente só segura numa pontinha. Mas Jesus é que está a segurar o fardo todo. Já? Então, Hebreus 3, no versículo 10, se faz favor, diz assim, por isso, é Deus a falar, por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Versículo 11. Assim jurei na minha ira, não entrarão, aonde? No meu descanso. Quem erra sistematicamente no seu coração, ou seja, não quer ouvir a voz de Deus, não busca a voz de Deus, ou até ouve, mas não responde, não obedece, são pessoas que não entrarão no descanso de Deus. Estão a ver como é que a Bíblia nos dá resposta a tudo? Não entrarão no descanso de Deus. Então, buscas a voz de Deus, vais a Jesus em primeiro lugar, buscas a voz de Deus e depois de a ouvires, obedeces, por muito parvo que te pareça. Sim? Versículo 18. E a quem jurou Deus que não entrariam no seu descanso, não foi aos desobedientes? Quem? Aos desobedientes. No versículo 19 diz, desse modo, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então a incredulidade é o que nos tira, ou a desobediência é o que nos tira do lugar de descanso. Porquê é que a gente não acredita? Porquê é que a gente não obedece? Tipicamente porque o nosso orgulho fala mais forte, fala mais alto. E o nosso orgulho traz-nos coisas como medo, traz-nos coisas como desconfiança, traz-nos coisas como incredulidade. Também pode ser falta de intimidade, pode não ter nada a ver com orgulho, mas a falta de intimidade acaba por fazer crescer o orgulho. Eu sou mais importante eu do que Deus. Eu, ou as coisas que eu ponho à frente, aquilo que me dá prazer. Então, se nós queremos ir para o lugar de descanso, vamos com intimidade, vamos com confiança, vamos com mansidão, vamos com humildade. O que é que nos tira do lugar de descanso? Desconfiança, falta de intimidade, orgulho, medo, falta de humildade, raiva, incredulidade. Verdade? Então, se eu estou a fazer aquilo que Deus me disse para fazer, se eu sou encontrada a fazer aquilo que Deus me disse para fazer, tudo o resto é com Ele. A semana passada eu comecei por vos dizer, numa parceria com Deus, claro que há sempre duas partes. Uma é a nossa, que é a primeira, que é obedecer. E a outra é de Deus, e por acaso é a maior, porque é a parte sobrenatural, que é fazer as coisas acontecer. Mas nós temos que dar o primeiro passo. O primeiro passo é sempre obedecer. Obedecer. E é isso que nós devemos fazer. Então, é que Deus não te quer dar coisas. Nós normalmente ficamos preocupados porque nos falta alguma coisa ou porque desejamos alguma coisa. Mas Deus não te quer dar coisas. Deus quer te dar a sua pessoa. E juntamente com Ele todas as coisas. Amém? Então a primeira coisa, a primeira pessoa, aquilo que em primeiro lugar tu deves buscar é a pessoa de Deus.
é o relacionamento com Ele, é a intimidade com Ele. E tudo o resto será acrescentado. Amém? Então, vamos acabar vendo algumas coisas no Salmo 23. Tinha que ser, depois de tudo o que ouvimos nestas últimas semanas, vamos ver algumas coisas no Salmo 23 e depois vamos orar. Salmo 23 também é um que a gente começa logo a recitar, não é? Já sabemos de cor. O Senhor é o meu pastor. Falta. Nada me falta. Nós vimos na última semana, é nada me falta. Não é no futuro, é no presente. Nada me falta, porque Deus já fez. Jesus já garantiu. Nada me falta. E ainda acrescento o seguinte, eu sou como o meu papá. O meu papá celestial não precisa de nada. Ele é um dador e não um tomador. Ele dá e não tira. Ele dá a vida, Ele dá o respirar e Ele dá todas as coisas. E eu imito o meu papá. Então, eu até posso olhar e ver que não tenho isto ou não tenho aquilo, mas eu vivo como alguém a quem não falta nada. Obrigado por esse amém. Eu vivo como alguém a quem não falta nada. Eu também dou e não tiro. Eu também. É assim que eu vivo. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. E se eu viver no dia de hoje, em vez de estar preocupada com o que vem amanhã, para a semana, daqui a um mês, no fim do ano, se eu viver assim, eu vou mesmo ver que nada me falta. E vou vendo dia a dia as coisas a serem supridas. Estava aqui a pensar se ia contar isto ou não, vou-vos contar. Nós tínhamos uma fatura a vencer-se na sexta-feira e era um valor ainda elevado. E eu olhei para as contas na sexta-feira e vi, olha Deus, lá está. Tu sabes o que eu preciso, tu sabes que eu não tenho dinheiro na conta para pagar esta fatura, vou deixar na tua mão. Amém? Fechei, acabou. Já não penso mais nisto. Claro que não penso mais nisto, é o que a gente diz. Porque o pensamento vem, não vem, porque eu não deixo. Cada vez que o pensamento vem, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Sabem o que é que aconteceu? Caiu o IRS. Nós tínhamos IRS a receber, caiu e deu para pagar. E pagámos. Viver no hoje. No hoje. Não é amanhã, não é para a semana. Hoje. Hoje preciso disto. Está feito. Está arrumado. Aleluia. Desculpem, houve aqui uma reação. Então, ele... E depois o que é que diz no versículo 2? Vamos lá ver se eu consigo fazer aqui uma coisa gira. Ele me faz o quê? Faz de conta que isto é um verde pasto, está bem? Estou aqui deitada. Num verde pasto. Epá, isto é fofinho, um pasto verde. É fofinho. E para quem é ovelha... Depois aqui não, mas se imaginarem aqui o verde pasto, é fofinho, não é? E para quem é ovelha, tem tudo o que precisa. Tem a comidinha boa, na altura em que eu quero, quando preciso. Não depende de ninguém. Tenho aqui tudo o que eu preciso. Estou recostado, é fofinho, estou a ver, consigo olhar para o céu, vejo as nuvens. Ah, que maravilha, isto é tão bonito. Mas o versículo não acaba aqui. Ou o Salmo não acaba aqui. Versículo 3. Oh, desculpem, não. É o final do versículo 2. Guia-me para as águas tranquilas. Águas tranquilas fala-me de refrescamento, refrigério. Eu posso beber água sempre que tiver sede. E vocês sabem, um ser humano até sobrevive muito tempo sem comer, mas não sobrevive muito tempo sem beber. Então, Deus guia-me para águas tranquilas. São tranquilas quer dizer que eu posso beber à vontade, mas também posso entrar lá dentro. Posso tomar banho, posso brincar dentro da água. Quem é que não gosta de brincar? Ou quem é que gosta de brincar dentro da água? Posso entrar, posso estar à vontade, posso fazer as coisas que é suposto fazer, porque Deus me dá tudo. Ele guia-me para as águas tranquilas. Amém. Amém. Isto é refrigério, isto é descanso. E no versículo 4, então, desculpa, Adriana, diz, quando eu tiver de andar, também gosto muito desta tradução, porque diz, quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não terei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Mas diz, quando eu tiver de andar. É que sabe que muitas das vezes o que se passa connosco é que, aqui não diz se eu tiver de andar, diz quando eu tiver de andar. Todos nós passamos pelo vale. Todos nós. Não é uma questão de se, é uma questão de quando.
Mas nós, quando chegamos ao vale, o que nós queremos é correr e passar rapidamente. Mas aqui o que diz é, quando eu tiver que andar, é que no vale não se corre. No vale andas. E andas à velocidade que consegues andar. Às vezes andas mais depressa, às vezes andas mesmo mais devagar. Porque o vale é o vale. Mas diz, quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. E quem experimenta Deus, e quem experimenta a presença de Deus realmente na sua vida, sabe, Ele está sempre connosco. Mesmo quando nós estamos a andar, e às vezes a andar bem devagar, pelo vale. E só a última coisa, que é o versículo 5. Já falei aqui sobre isto. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Usa a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Mas preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Tenho aqui uma mesa. Os meus inimigos não são vocês. Estão ali atrás, estão alguns. Estão a fazer barulho, estão a mandar pedras, estão a fazer não sei o quê. E sabem uma coisa? Muitos de nós estamos a ignorar a mesa que Deus preparou para nós, com tudo de bom e do melhor para comermos e para bebermos, porque estamos o quê? A olhar para os inimigos. Mas eles fazem tanto barulho. Mas eles estão a mandar pedras. Mas eles são assim, eles são assados. E está Deus a dizer-te, vem para a mesa. Vem para a mesa. Vem comer. Vem para a mesa. Então eu vou-me sentar à mesa com Deus e vou conversar. Deus, como é? O que é que nós temos para fazer hoje? Quais são as coisas giras que temos para fazer hoje, papá? É o meu papá celestial. Quais são as coisas giras a que vamos brincar hoje? Como é que vamos? Como é que é? O que é que tens para o meu dia hoje? Eu recebo. O meu filho, às vezes, quando a gente vai de manhã no carro, até às vezes tantas já não me pode ouvir, porque eu todos os dias vou, obrigado Deus por este dia e tudo o que tu tens nele para mim. Tu preparaste este dia para mim. Obrigado Deus. Então eu não posso sentar à mesa com Deus. Então o que é que tens para eu provar hoje? O que é que eu posso provar? Onde é que eu posso pegar da mesa hoje? E estou ali a conversar com Deus e a provar os sabores que Ele preparou para mim nesse dia. Este é um lugar de descanso. Nós ouvimos o pastor Luís Miguel dizer, o Salmo 23 é todo acerca de descanso. E este é um lugar de descanso, onde eu posso estar e ignorar os meus inimigos, por muito barulho que façam, porque vocês já sabem, onde há barulho, não é Deus. Onde há barulho não é Deus, é o diabo a tentar distrair-nos, a tentar tirar-nos a atenção. Então esquece o barulho. Esquece o barulho. É como tentar trabalhar num sítio onde há obras, não é? Barulhentas. É difícil, mas nós conseguimos desenvolver mecanismos para ignorar o barulho das obras e continuar a fazer aquilo que temos que fazer. Aqui é exatamente a mesma coisa. Esquece o barulho, esquece os inimigos. Tens uma mesa com Deus, não ignores isso. Não ignores aquilo que Deus tem preparado para ti a cada dia. Amém? É que Deus está-te a dizer, filho, anda para a mesa. Anda para a mesa, anda a conversar comigo. Anda para a mesa. Eu tenho tanta coisa boa. Sabem quando a nossa mãe chama, não é? Estive a fazer o jantar para ti, portanto, faz favor, vai comer. E tens de comer isso tudo, não quer ver nada no prato. Deus é um bocadinho assim também. Vá, pronto, um bocadinho. Estive a preparar isto para ti. Não queres comer? Porquê é que não vais para a mesa comigo? Vem para a mesa. Vem para o meu colinho. Queres colinho? Queres colinho? Vem para o meu colinho. Queres subir para o meu colinho? Isto é Deus que te diz hoje, porque nós somos as suas crianças. Nós somos os seus filhinhos. Queres colinho hoje? Anda. Anda para o meu colinho. Anda. Vamos conversar, vamos brincar. Anda. Senta-te aqui ao pé de mim. Senta-te aqui. Aceita o colinho de Deus hoje. Aceita o amor de Deus hoje. Aceita e recebe aquilo que Ele tem para te dar. Aleluia. Vamos adorá-lo. Vou pedir ao grupo para subir. Vamos adorar a Deus.